Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e sim, já estamos começando o segundo semestre de 2021. Eu também não sei o que aconteceu com os meses do ano, mas chegou a hora de a gente responder a famigerada tag dos 50%, onde a gente volta um pouquinho nas leituras que a gente fez ao longo desse ano, recapitula um pouquinho quais foram as melhores, as piores e o que a gente espera do próximo semestre em relação aos livros que a gente pretende ler. E como já, esse é o terceiro ano do canal, já nos últimos 2 anos eu fiz a tag dos 50%, é sempre um vídeo que eu gosto muito de gravar. E esse ano foi um pouquinho estranho pra mim, porque, como eu falei, assim, de repente eu pisquei e já estava na hora de responder a tag. Então eu não sei vocês, mas ao mesmo tempo que eu sinto que eu já li vários livros incríveis e tive muitas leituras muito boas, eu também não li tanto quanto eu gostaria de ter lido, apesar de ter lido bastante em quantidade, assim, mas enfim, vou compartilhar com vocês um pouquinho durante, esse vídeo, quais foram as minhas leituras favoritas, as que eu menos gostei, enfim, recapitular um pouquinho como foi esse primeiro semestre pra mim. E lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aí no vídeo, isso ajuda muito, muito, muito no engajamento, se inscreve aí no canal pra não perder mais nenhum conteúdo que eu publico aqui e vamos lá! A primeira pergunta é o melhor livro que você leu até agora. Para mim, é muito difícil escolher um livro só que eu li, que foi o melhor, porque eu lembro, já falei algumas vezes em alguns vídeos aqui do canal, que eu costumo lembrar muito de fases da minha vida, de momentos pelos livros que eu li nessa época. E esse ano parece que já aconteceu tanta coisa e ao mesmo tempo, que passou tão rápido. Então eu acho um pouquinho complicado escolher o melhor e como sempre, quem já assiste alguns vídeos aqui comigo respondendo tags, eu sempre roubo, eu nunca respondo, um livro só, então eu vou falar alguns. Um dos meus favoritos... só pra explicar, eu não vou mostrar todos os livros aqui, eu vou deixar a capinha aqui pra vocês, porque, enfim, são muitos livros que eu vou falar ao longo desse vídeo, e aí se eu tivesse que pegar todos, eles estão guardados na estante, ou outros eu emprestei pras pessoas, então, enfim, eu vou deixar só a capinha pra vocês verem, e uma categoria específica eu vou mostrar os livros, mas aí vocês vão entender por quê. Então, um dos meus livros favoritos foi o Respire, e esse foi um livro que, pra mim, foi muito, muito, muito proveitoso, não só porque eu também sou instrutora de yoga e meditação, então agregou um conhecimento diferente, um pouco mais científico de algumas coisas que eu tinha estudado, que eu estudo, conheço de outras formas. Então foi, pra mim, a nível profissional, muito, muito bom. E a nível pessoal também, algumas questões, principalmente relacionadas à qualidade de vida. É um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. E eu vou deixar o link para todos os livros que eu for falar ao longo do vídeo aqui na descrição, se você quiser comprar. E o Respire tem resenha também, eu vou deixar o link aqui na descrição também. E ele foi um dos meus favoritos, assim, com certeza. Os livros do desafio Uma Bruxa por Mês, e se você não sabe que desafio é esse, o que eu tô falando, vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem o vídeo onde eu explico um pouquinho melhor, o que é esse projeto. E os livros do Desafio Uma Bruxa por Mês estão sendo super especiais pra mim. Inclusive, 2 deles entraram pra minha lista de favoritos desse ano até o momento. O primeiro é o Bruxas Literárias e eu gravei um vlog recentemente, vou deixar aqui nos cards também pra vocês assistirem. Eu li o livro em uma live. E pra quem não sabe, eu faço lives lá na Roxinha também. Se você gosta de assistir, eu faço lives de sprint, a gente conversa bastante, a gente futrica bastante também, tem umas dinâmicas legais, vou deixar aqui o link pra vocês. E eu li ele durante uma live inteira, porque ele é um livro muito levinho, muito rapidinho, muito gostoso de ler, e ele foi super especial, mas eu não vou me alongar muito, porque eu já falei sobre esse livro aqui no canal. Ele foi um dos meus favoritos. E outro também do Desafio Uma Bruxa por Mês é o Eu Tituba, e também tem o vlog dele aqui. Todos os livros do Desafio Uma Bruxa por Mês eu tô fazendo vlog e postando aqui mensalmente. E ele foi um livro também que me marcou muito, muito. Tanto a história da Tituba quanto a escrita da autora foram elementos assim que me impactaram muito na leitura. E ele entrou para os meus favoritos do ano. E pensando em projetos de leitura, eu comecei a organizar esse ano um grupo de leituras coletivas que era para ter começado com um projeto só, com um livro só, que é um dos meus favoritos, que eu vou falar daqui a pouco, e já virou algo praticamente mensalmente, assim, e tá sendo super especial também.
E se você quiser entrar no grupo, a gente está sempre organizando. Nesse momento que esse vídeo está aí no ar, a gente está lendo Mágico de Oz. Eu vou deixar, se você quiser entrar no grupo, vai estar aqui na descrição também, é um canal, um grupozinho lá no Telegram. E tudo começou com a leitura de Frankenstein. E pra mim foi muito, muito, muito especial e se tornou um dos meus favoritos do ano até agora, porque me surpreendeu, assim, muito, muito. Eu não achei que eu gostaria tanto. Então ele entrou pra minha lista de favoritos. Um quadrinho que eu li recentemente, eu terminei ele há alguns dias, né, antes de gravar esse vídeo, é o Day Tripper. Ele também me marcou muito. Virou um dos meus favoritos desse ano, eu acho, e um dos meus quadrinhos favoritos. Ele é muito emocionante, ele é muito profundo, ele fala muito sobre a efemeridade da vida, né, das coisas, a passagem do tempo, a forma como a gente lida com lutos diários. Enfim, foi um livro que eu já sabia que a história me marcaria muito, mas então não foi muita surpresa, assim, mas ele entrou na minha lista de favoritos. E uma continuação que saiu agora, que eu tava esperando, eu falei naquele vídeo que eu postei lá no comecinho do ano, de 12 livros pra ler em 2021. Corte de Chamas Prateadas era um livro que eu tava esperando muito, e eu gostei demais, demais, assim, a minha farofinha, sabe? A minha farofinha, aquele livro, aquela série, né, a Cotar, geralmente é essa série que eu leio pra abstrair, eu leio sem tentar achar muita coisa ali, eu leio só pra realmente a minha farofinha, sabe? A minha farofinha que eu me permito gostar, sem questionar muito. Então também virou um dos meus favoritos por, enfim, algumas razões. Ainda no Frankenstein, antes que eu esqueça, eu fiz a leitura de Frankenstein com alguma leitura complementar, que foi Mulheres Extraordinárias. É a biografia da Mary Shelley e da Mary Wollstonecraft, que é a mãe dela. E virou um dos meus favoritos, assim, acho que atualmente é a minha biografia favorita. Então eu fiquei também super impressionada que eu gostei tanto e entrou pra minha lista de favoritos, né, do ano. Outro livro que saiu no começo do ano, esse foi um surto, tem vídeo dele aqui no canal também. Vou deixar aqui nos cards, se não couber todos os vídeos, né, que eu tô falando nos cards, eu vou deixar na descrição pra vocês assistirem. Foi um Impulso, e o Impulso é atualmente acho que é o meu thriller psicológico favorito. Ele fala sobre muita coisa, ele fala sobre maternidade compulsória, sobre síndrome de burnout, sobre puerpério, depressão pós-parto. Ele fala sobre heranças, ancestralidade, enfim, ele fala de muita, muita coisa. E é um thriller sensacional. Se ele não abordasse todas essas outras questões, só a escrita da autora e a forma como ela constrói e trabalha esse suspense já seriam, assim, impecáveis. Então esse, de longe, é um dos meus favoritos do ano. Outro quadrinho que eu gostei pra caramba foi o Heimat, e eu comprei ele no ano passado, e eu tava guardando pra um momento especial pra eu poder ler, e aí eu senti que, enfim, o momento tinha chegado. E foi uma história que me tocou muito a um nível bem pessoal. Eu me identifiquei muito com alguns dos conflitos da autora, essa busca por uma ancestralidade, da forma como ela traz. E foi um livro que, assim, me deixou com um carocinho na garganta, um aperto no peito, mas foi sensacional e um trabalho gráfico impecável. Malibu Renasce foi outro livro que entrou pra minha lista de favoritos, assim. E ele, pra mim, tem vídeo dele também aqui, que eu falei o que esperar de Malibu Renasce. Ele, pra mim, não se compara com Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas não deixa de ser um trabalho primoroso da autora, e era um que eu tava esperando muito, muito também. Então não me decepcionei de forma alguma, só é uma vibe diferente, é outra pegada. Mas eu amei o livro e com certeza entrou pros meus favoritos do primeiro semestre. E por fim, já que, né, um vídeo todo só pra responder uma categoria, eu prometo que nas próximas eu vou falar um pouquinho mais rápido, mas é porque já começou com a categoria mais importante, né, no primeiro lugar. O outro livro, que esse ainda não saiu no Brasil, e ele virou um dos meus favoritos da vida, não só do primeiro semestre, ele vai estar na minha lista de melhores livros, melhores leituras do final do ano. E entrou pros meus favoritos, meus queridinhos, que é o The Midnight Library. E ele é um livro, nossa, que chegou de repente. Ele é de um autor que eu já falei algumas vezes lá no canal, é o mesmo autor de Razões para Continuar Vivo e Observações
sobre um planeta nervoso. E ele tem uma sensibilidade, foi o primeiro livro de ficção que eu li dele, e ele tem uma sensibilidade ímpar. É impressionante a forma como ele consegue trazer alguns conflitos, principalmente sendo uma pessoa que convive com alguns traumas, convive com algumas questões mais fortes. E ele trouxe em The Midnight Library, que é uma ficção. A segunda categoria é a melhor continuação que você leu até agora, e nesse primeiro semestre eu li muita coisa nova, eu li majoritariamente livros únicos. Então, tirando a série Tronos de Vidro, que eu comecei esse ano, eu não li continuações. Eu li continuação de um quadrinho, né, de The Sender, e só, eu acho. Então, a melhor continuação ficou com Chamas Prateadas, porque, como eu falei, entrou pra minha lista, né, de favoritos do primeiro semestre, mas também não tinha muita competição nessa categoria. A outra categoria é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Nessa eu vou colocar A Dança da Floresta, que foi um apoio no financiamento coletivo, né, lá no Catarse da editora Wish, e saiu agora no primeiro semestre, e eu estou louca pra ler, tô só esperando arrumar um espacinho nas minhas TBRs infinitas pra conseguir colocar o livro. Então ele vai ser com certeza um dos que eu quero ler o mais rápido possível. A quarta categoria é o lançamento mais aguardado do segundo semestre, e esse eu confesso que eu não conferi muito alguns livros que estavam saindo agora, eu tava mais focada em outros que saíram. Mas pra mim, um que eu tô esperando muito é A Canção de Aquiles, que vai ser relançado pela Planeta, e é da mesma autora de Circe, que foi um dos meus favoritos e é um dos meus favoritos da vida. Então tô esperando muito esse livro sair por aqui. E o outro que vai sair muito em breve, e que nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu tô ouvindo o audiobook dele em inglês, e eu já estou amando até o ponto onde eu li mais ou menos um quarto do livro, né? Do ponto onde eu tô, eu acho que ele vai se tornar um dos meus favoritos, pelo menos do ano, assim, não sei se vai entrar pros meus favoritos da vida, mas do ano eu acho que sim. Se nada muito louco acontecer, né, na história. O Grupo Editorial Record, né, pela Galera Record, vai lançar o livro aqui no Brasil, então se eu gostar muito do livro em inglês, eu vou querer ter a edição física em português, então esse é outro lançamento que eu tô esperando. A outra categoria é o livro que mais te decepcionou esse ano. E eu não li muitos livros ruins esse ano, dos últimos anos, na verdade, são poucos os livros que eu leio e falo, nossa, não gostei, não quero, assim, não fez muito sentido. Mas esse ano, eu já sinto que eu vou ser apedrejada pelo livro que eu vou falar. Mas é por um motivo muito pessoal, tá? Mas o livro que mais me decepcionou esse ano, eu comecei ele ano passado e só fui terminar esse ano, foi Duna. E antes que comecem, né, nos comentários, eu só preciso dizer, Duna é um livro muito bom. Ele é um livro, é uma obra, né, literária muito boa, muito completinha, né, não é à toa que é um clássico, não só da literatura, mas da ficção científica. Mas pra mim não rolou. Então eu fui com uma baita expectativa pra ler, porque eu tô começando a explorar mais livros de ficção científica. É um gênero que, principalmente nos quadrinhos, é um dos meus gêneros favoritos quando eu vou ler quadrinhos. Mas eu tô tentando ler mais, trazer mais livros de ficção científica, assim, nas minhas TBRs e tudo. E eu tava com uma baita expectativa em relação a Duna. E eu não sei explicar exatamente o porquê, mas não rolou muito pra mim. Então, fiquei um pouquinho decepcionada, porque eu queria entrar no hype, sabe? Eu queria fazer parte do clube dos apaixonados por Duna, por todo o universo do autor, mas, enfim, não rolou pra mim. Mas, em compensação, o quadrinho de Duna, que a Intrínseca lançou, eu adorei. Então, eu acho que eu vou continuar na pegada de clássicos, assim, sci-fi, no estilo, né, de Duna. Eu vou continuar, mas vou optar pelos quadrinhos até eu me acostumar mais, talvez, com o gênero. Próxima categoria, o livro que mais te surpreendeu esse ano. Tenho alguns, né, que eu já falei aqui, inclusive. O primeiro foi Frankenstein, que foi uma das primeiras leituras do ano, que eu não imaginei que eu fosse gostar tanto. Inclusive, eu tava com um leve receio quando eu fui começar a ler. E fiquei completamente apaixonada. O outro foi O Impulso. Eu me surpreendi não só com a história, mas com o quanto eu gostei da história. Então foi uma grata surpresa também.
O outro foi o que eu já falei, que é meu favorito até agora, eu acho, que é o Midnight Library, que eu não achei, de novo, que eu fosse encontrar esse tesouro que foi pra mim, então eu fiquei extremamente surpresa. E o mesmo vale pro Mulheres Extraordinárias, que eu não pensei que eu fosse gostar tanto e me sentir tão envolvida com uma biografia como foi, ainda mais porque é uma biografia que fala a história de duas mulheres, de um jeito muito detalhista, né? Tem muitos detalhes, muita informação. E é um livro denso, não é uma leitura muito fácil, mas, enfim, me surpreendeu muito positivamente. Um novo autor favorito, ou que lançou o livro, né, nesse primeiro semestre, ou que você conheceu recentemente. Nesse também foi um pouquinho difícil, assim, porque eu li muitos livros bons, de autores que eu não conhecia antes, mas também nenhum que eu tivesse gostado muito, assim, pelo autor. Mas eu decidi escolher duas autoras, na verdade. A primeira é a autora Talia Hibbert, eu acho que é assim que fala, que é a autora de Acorda pra Vida, Chloe Brown. Eu gostei muito, foi um livro que caiu assim no meu colo na hora que eu precisava de uma leitura leve, tranquilinha, e eu gostei muito da escrita mais irônica e super envolvente e bem sensual assim da autora, então me pegou muito. E outro é da autora de Olho Nela, que também foi uma das minhas leituras recentes. Ambos os livros saíram pela Paralela e são romances. E a escrita, especificamente, da Kate foi algo que me chamou muito a atenção, assim. Tanto o formato que ela escolheu para contar a história do De Olho Nela, quanto o jeito mesmo de conduzir a narrativa, de apresentar os dilemas dos personagens, principalmente, né, da protagonista, o jeito que ela desenrolou aquele enredo, aquela história, e eu achei a ideia muito original, muito interessante. Então foi uma autora que me chamou a atenção com o trabalho, não só pela história e pelos personagens, mas com aqueles detalhes da escrita, enfim, que eu gostei bastante. Então eu vou falar dessas duas. A sua quedinha por personagem fictício mais recente. Eu também, dos livros, assim, que eu li recentemente, gostei muito dos personagens, mas nenhum, assim, sei lá, uau, que me deixasse, né, desse jeito. Então, eu acho que eu vou voltar pro universo de Akotar, que foram alguns personagens que ultimamente mais estão conseguindo me prender, assim, como eu falei, por ser a minha farofinha. Então, acho que eu vou escolher o Asriel, que muito em breve, não sei há quanto tempo, né, quanto vai ser esse breve, mas vai ter um livro só dele. Então, eu pude ver um pouquinho mais do personagem agora, mesmo que seja só um pouquinho, em Chamas Prateadas, então eu vou escolher ele e tô animada que ele muito em breve vai ter um livro só dele. Seu personagem favorito mais recente? Nesse eu vou escolher duas. Uma primeira é a Nina Riva, do Malibu Renasce, e por que eu escolhi ela como uma das minhas favoritas, ou a favorita nesse caso? Porque eu me identifiquei muito com ela. Eu me identifiquei muito nos conflitos dela, de ser uma pessoa gentil, uma pessoa altruísta, uma pessoa que sempre coloca os outros em primeiro lugar e que também sofre muito com isso, que tem essa dificuldade de se impor, assim. Então foi um nível bem pessoal, assim, eu me identifiquei muito com ela e eu gostei muito da forma como a Taylor mostrou a construção da personagem dentro dessa história, então ela foi uma das minhas favoritas. E agora uma personagem de não ficção, uma personagem que realmente existiu, que é a Noor Inayat Khan, que eu li a biografia dela recentemente, e ela foi uma princesa muçulmana e espiã britânica durante a Segunda Guerra, que ajudou a derrubar os nazistas. E eu gostei muito também da história dela, de aprender um pouco mais sobre essa mulher incrível que a gente não conhece, eu não conhecia, assim, não sabia nada da vida dela antes de ter pesquisado mais a fundo e ter, enfim, estudado um pouquinho mais sobre ela. E eu fiquei completamente encantada com não só a história de vida dela, mas com o que se tem, né, registrado de como ela foi, a personalidade dela, o jeito dela. Então, também me identifiquei com algumas coisas. E é isso, essas foram as minhas duas personagens favoritas até o momento. Um livro que te fez chorar no primeiro semestre. E eu não chorei com nenhum livro no primeiro semestre. Eu tô um pouquinho impressionada porque eu sempre
Fui uma pessoa que chora muito fácil, assim, com livros, com histórias, e nos últimos anos tá sendo muito difícil um livro me fazer chorar, de fato. Acho que o que mais me deixou próximo, assim, disso foi, como eu falei, o Heimat, porque, enfim, me pegou a nível muito pessoal também, e toda a história da autora, enfim, rolou uma identificação ali, e deixou um aperto no peito, assim, um carocinho na garganta, mas não... Até agora, acho que nenhum livro me fez chorar, não. Tô na procura, assim, também de leituras mais leves também, né? Por causa do contexto que a gente tá vivendo. Já fiz alguns vídeos, alguns posts com indicações de leituras mais tranquilas, né? Pra gente ler durante essa pandemia. Então também tô ficando um pouco longe de livros que me façam chorar no sentido ruim. Então, é isso. Um livro que te deixou muito feliz nesse primeiro semestre. Essa foi uma categoria muito gostosa de escolher as leituras. O primeiro que eu vou escolher, porque eu vou falar mais de um, foi o Holy Cow, e também foi um livro. Esse também deveria ter entrado na categoria de livro que mais me surpreendeu, porque eu não fazia ideia do que esperar desse livro, e eu lia simplesmente dando gargalhada. Eu fiquei muito, muito feliz. Foi uma leitura muito cômica, sabe? Foi hilária, tem um humor bem ácido ali e algumas críticas bem interessantes, mas foi um daqueles livros completamente inesperados e que, enfim, as pessoas que eu indiquei que leram depois gostaram bastante também. Então foi um livro que me deixou muito feliz, foi uma leitura muito boa. Outro livro que eu vou colocar aqui, ele é o Infame Clube Vitoriano das Mulheres Livres, e ele é um livro curtinho. A gente leu junto em live. E por que esse livro me deixou muito feliz? Não só porque eu achei, enfim, uma delícia, foi um livro que eu gostei muito das histórias, né, dos contos que estão ali, mas porque foi uma experiência muito engraçada de ter lido ele todo em live, e a gente achou que ele era uma coisa completamente diferente quando a gente começou a ler. E quando a gente chegou na nossa segundo intervalo, né, porque a gente leu durante os sprints de leitura, e a gente viu que era uma coisa completamente diferente. Enfim, foi muito engraçada a conversa, enfim, toda a experiência de leitura foi muito boa. Então eu fiquei super feliz, não só, de novo, com a escrita, né, com as histórias, mas foi mais com a experiência da leitura em si. Então é outro motivo para você entrar lá na roxinha e acompanhar as lives. Tenho certeza que você vai tirar boas risadas de momentos assim, porque eu ri horrores. Outro livro que me deixou super feliz e com o coração quentinho foi A História do Mundo em 50 Cachorros, que tem um vídeo aqui também no canal. De novo, não sei se vai caber nos cards, se não, assistam, de verdade, assistam, o link vai estar aqui na descrição. Foi um dos últimos vídeos que eu postei aqui também, então é só clicar na minha fotinha aqui embaixo que você vai, né, ver todos os vídeos do canal. E foi um livro também que eu ri demais em algumas histórias, eu fiquei emocionada, enfim, né? Foi aquele livro pra, se você tem companheiros caninos, né, tem cachorros em casa, tem bichinhos em geral, ele vai deixar um calorzinho no peito também, então ele me deixou super feliz, foi uma experiência de leitura muito gostosa também. Próxima categoria é melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. E essa categoria eu vou ter que deixar passar, porque eu tô assistindo muito pouca coisa. Não sei se vocês estão assim também, mas eu tô assistindo pouquíssima coisa nessa pandemia, assim. Eu tô mais lendo mesmo. E assistindo, quando assisto, são séries que não são adaptadas de filmes, pelo menos por enquanto. Eu até comecei a assistir Shadow and Bone, mas eu não li os livros e eu assisti só alguns primeiros minutos, assim, depois não continuei. Então, nessa categoria, eu não consigo lembrar de nenhum, então vou deixar passar. Sua resenha favorita do primeiro semestre, escrita ou em vídeo? E essa eu vou escolher duas. A primeira é de Respire, que eu já falei, né, no começo do vídeo. Vou deixar aqui na descrição para vocês lerem, né? Vale muito a pena, gente, de verdade. Esse livro é importantíssimo e vai mudar a sua vida. De alguma forma ele vai mudar a sua vida. E o outro eu vou escolher em vídeo, vai ser o do Mulheres Extraordinárias, que também já falei algumas vezes aqui nesse vídeo. E é um vlog super especial pra mim, então também, se não couber nos cards, vai estar aqui na descrição. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E como eu falei que tem uma categoria que eu ia mostrar os livros, vai ser essa aqui. Eu ganhei muitos livros bonitos esse ano e comprei também, então vou mostrar só 4 deles, que esse vídeo já tá ficando enorme. O primeiro tá sendo a minha leitura atual, inclusive, e que também é um que eu tenho certeza que se eu tivesse terminado ele
Até o dia 30 de junho ele entraria nessa lista, mas vou guardar ele pro final do ano, que é o The Five, a história não contada das mulheres assassinadas por Jack o Estripador, também foi publicado pela editora Wish. E ele é um livro que eu achei maravilhoso, gostei muito de ter ele na minha coleção, achei a capa linda, um trabalho muito bem feito, então esse aqui não podia ficar de fora. Já que eu estou falando da editora Wish, o outro também foi A Dança da Floresta, e nessa edição aqui, como eu apoiei no financiamento coletivo, ela vem com essa sobrecapa. Ui, peraí que tem vários brindes aqui dentro, porque veio um autógrafo digital da autora, marcador, enfim. Mas essa edição aqui da Dança da Floresta, ela tem essa sobrecapa linda, maravilhosa. Olha aqui, com essa orelha enorme. E é um livro com um trabalho gráfico incrível, incrível mesmo. E é um dos motivos também que eu tô mais animada ainda para ler. Tem as ilustrações impecáveis. Aqui, ó. Se eu achar a ilustração aqui no meio, aqui, ó, para vocês verem. Então, enfim, esse foi, de longe, um dos livros mais bonitos desse ano. E o The Five e esse A Dança da Floresta eu comprei, apoiei os dois no financiamento coletivo. O livro que eu ganhei de aniversário, que ele vai ser uma das próximas leituras do desafio Uma Bruxa por Mês, foi o Grimório das Bruxas. E, gente, esse livro... Como sempre, né, a Darkside tem um projeto gráfico que eu acho impecável. E com o Grimório das Bruxas não foi diferente. O livro também é todo ilustrado, tem uma diagramação que eu achei linda, que dá ainda mais vontade de começar a ler. Olha aqui, a abertura dos capítulos, enfim, esse foi um livro que eu tô louca pra ler. Tem mais, acho que 1 ou 2 livros do Desafio Uma Bruxa por Mês na frente, antes desse aqui, mas também vai ser, muito em breve vocês vão ter um vlog dele aí. E o livro mais bonito de todos, esse eu ganhei de aniversário também, que é o Mahabharata na edição ilustrada, e é um guia. Eu vou tirar essa sobrecapa, gente, esse livro é muito pesado, por isso que eu não vou tirar igual eu fiz com A Dança da Floresta. Mas a sobrecapa, ela tem, aqui ó, ela é a mesma capa, a mesma imagem da capa normal. Então aqui ó, e esse livro, gente, sério, é muito pesado. É um livro enorme, aqui ó, ele é todo colorido, tem ilustrações, tem fotos. A página tem uma gramatura muito maior, enfim. Ele é um livro perfeito, que eu vou ficar alguns anos lendo ele, porque ele é objeto de estudo pra mim. Então, enfim, maravilhoso. E esse é de longe o livro mais bonito desse ano e, quiçá, da minha estante. Então, enfim, mas esse aqui, ele é muito pesado. Então eu tenho que guardar ele com todo cuidado, como eu faço, né, com os meus outros livros, mas, enfim, aqui ó. Esse aqui não podia ficar de fora também. E por fim, a última categoria é um livro que você quer muito ler até o final do ano. E tenho vários, eu sempre tenho vários. Quem assiste os vídeos aqui do canal, acompanha o blog ou segue lá no Instagram, sempre vê as minhas TBRs completamente irreais, assim, impossíveis de serem cumpridas. Então essa categoria também foi, eu tentei resumir bem, porque sempre quando sai um livro eu já fico animada e eu já acho que eu preciso ler esse livro imediatamente, então eu escolhi alguns. O primeiro é o The Five, que eu quero terminar ele até o final do ano. Eu vou terminar ele esse mês ainda, assim, nas próximas semanas. Ele é a minha leitura atual, junto de O Mágico de Oz e mais alguns outros, assim, livros de estudo mesmo. Outro é do Desafio Uma Bruxa por Mês, que ele tá até aqui, inclusive. Ele é O Martelo das Feiticeiras e ele é um livro grande. Então ele, assim como o Grimório, tão do Desafio Uma Bruxa por Mês, vão servir, né, de objeto de estudo também. Então eles terão uma leitura um pouco mais lenta, mas com certeza desse ano não vai passar. Outro que eu quero muito ler, ele tá aqui, inclusive, que é O Coração das Trevas, nessa edição maravilhosa da Darkside. E spoiler, essa vai ser a nossa próxima leitura coletiva depois de O Mágico de Oz. E ele é um livro também, uma edição maravilhosa, já que eu peguei pra mostrar, né? Ele é um livro curtinho, então acho que não vai ser muito difícil de ler, e ele, como eu falei, vai ser um das minhas próximas leituras e das leituras coletivas, então entra no grupo que tá aqui na descrição
E outro, já que tá aqui, eu quero muito ler até o final do ano esse novo da Sarah J. Maas, que é o Cidade da Lua Crescente. Até o final do ano eu pretendo terminar a série Tronos de Vidro. Eu tava tentando ler um por mês e não consegui exatamente um por mês, porque outros livros entraram no caminho, enfim. Mas eu quero começar o Cidade da Lua Crescente também. Deve ser mais pro final do ano, eu acho, a menos que, como sempre, eu mude de ideia completamente e coloque ele na frente. Mas esse é um que eu vou ler esse ano ainda. Outro que eu quero muito ler, ele tá aqui também. Tem dois, na verdade. Vou pegar os dois de uma vez. O primeiro é o Bruxa Natural, da Dark Side, mas ele também tá sendo um objeto de estudo. Então, não leio ele, não sento pra ler ele todo. Vou lendo aos pouquinhos, tipo, pequenas pílulas de leitura. E é esse, talvez, você deva conversar com alguém, uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. Esse é um livro que eu queria ler há muito, muito tempo e ele vai ser uma das minhas próximas leituras e dependendo, né, de como foi, eu conto pra vocês em vídeo ou nas lives, enfim, de alguma forma vocês vão ficar sabendo do que eu achei do livro. E sobre ficção científica tem dois que eu quero muito ler. Um eu vou ler na Maratona Literária de Inverno, olha, um spoiler aí, que é Assim que se Perde a Guerra do Tempo, que também é um livro que saiu no começo do ano e que ele poderia ter entrado na categoria de lançamento, que eu gostaria muito de ter lido, mas ainda não li. E outro é o Matéria Escura, que eu li Recursão ano passado e eu fiquei completamente apaixonada. E Recursão foi um dos meus favoritos do ano passado, então Matéria Escura tem, assim, eu tô com altas expectativas. Não sei se eu vou me decepcionar ou não, muita gente fala muito bem, mas é um desses livros que eu pretendo com certeza ler no segundo semestre, ainda em 2021. Então é isso, esse foi o primeiro apanhadão, né, do primeiro semestre, o primeiro apanhadão de leituras do ano. E eu gosto muito de fazer, porque eu percebo quantos livros legais, né, entraram para minha coleção, quantas leituras boas eu tive, quantos, como eu falei, momentos que eu vou lembrar por causa dos livros que eu li, quando eu li. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e desculpa se ele ficou um vídeo maior do que vocês esperavam, mas se você gostou e assistiu até aqui, muito obrigada. Por favor, não esquece de deixar o like aí no vídeo, se inscreve no canal, porque, enfim, vai ter muito conteúdo muito legal vindo por aí. E não deixe de me contar nos comentários qual foi o seu livro favorito ou seus livros favoritos até agora, em 2021. Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!